Pessoal, eu particularmente já usei vários outros métodos aí de estar fazendo os batentes do alicate, né? Eu comecei fazendo os batentes do alicate no próprio rebolo de afiação, né? Então eu usava o cantinho ali, às vezes até mesmo, né, a parte periférica ali é onde nós fazemos a afiação. Só que com o tempo, né, embora funcione, não tão eficaz assim, mas funciona, acaba danificando o rebolo. E inclusive hoje eu tenho duas máquinas, porque uma máquina eu uso apenas para poder fazer correção geométrica, remoção de excesso de material, etc, etc. E a outra máquina eu uso apenas para poder fazer laminação interna e fio, ok? Porque o rebolo da fiação ele tem que ser o mais preservado possível. Então eu deixei de fazer, né, os batentes no próprio rebolo, né, que nós usamos para fazer a fiação. Inclusive, né, no método que eu vou estar ensinando e até mesmo no nosso curso, que, abrir um parênteses aqui, ainda está em produção, eu aconselho que seja feito, né, através de uma outra ferramenta. No caso, é a roda expansiva, né? Então, pensando dessa forma, eu pensei, falei, poxa, na verdade eu preciso preservar esse meu rebolo, porque quando a gente usa o rebolo da afiação em si para ficar corrigindo muitas coisas no alicate ali, isso compromete o formato do rebolo e, consequentemente, nós temos problema direto no resultado da afiação, tá? Aí depois disso eu comecei a fazer na lima para poder poupar o rebolo, porém também dá certo, mas eu acho que demora, dá um pouco mais de trabalho e eu particularmente não me adaptei a esse método. Depois eu comecei a fazer no próprio esmeril, só que com aquela pedra que vem original, né? Só que ali eu tive alguns problemas também, como por exemplo a espessura do rebolo, e para fazer certos cantos ali eu chegava a matar ali, no caso, o fio do alicate, a lâmina do alicate, e aquilo começou a me prejudicar, na verdade. Aí já usei também aquele rebolo que ele é mais fino, né? Um rebolo acho que de 1 centímetro, e é um rebolo que ele é feito para desbaste, ele já tem uma granulação aí menor, né? Ele tem um grão um pouco mais grosso, assim podemos dizer. E dentre todas, né, tudo o que eu passei, né, até chegar na roda expansiva, o melhor que eu usei foi esse rebolo, porque ele já não tinha mais, né, a espessura tão larga, né, ali do rebolo, então isso facilitava alcançar alguns cantos ali do alicate, mas mesmo assim tinha que se tomar alguns cuidados, né, porque o rebolo ali ele é bem agressivo, não que o esmeril não seja mais na roda expansiva, mas é que existem umas outras, tem que se colocar uma balança, né, em como você faz, né, a forma de lapidar aí os batentes. E, por exemplo, da forma como nós vimos aqui no vídeo, né, a forma que eu faço algumas lapidações, né, eu inclino ali, nós vimos, né, mas vamos supor, se a lâmina do alicate chega a encostar na lateral do rebolo, ele come. No caso da roda expansiva, ele encosta na borracha. A borracha não vai danificar o fio ali em si, né, levando em conta também que os batentes ele tem que ser feito antes da fiação, então, né, já entra uma vantagem aí. Só que na verdade isso a gente pode até driblar esse problema do rebolo, né? A gente pode adaptar a nossa mão ali, melhorar a maestria ali na hora de fazer os batentes. Só que o que mais me incomodava era que o rebolo ele acabava muito rápido, né? Por causa da frequência, a quantidade de alicates e ter que fazer os batentes ali. E por ser, né, um rebolo próprio para batentes, então a gente não usa hidratante. Então o rebolo ele desgasta bem, só que ele também acaba rápido, né? Então, ou seja, ele desgasta bem o alicate ali, faz um serviço rápido e bom, com bom acabamento. Só que o rebolo também ele acaba rápido. E na verdade não que seja um problema o rebolo acabar. Na verdade ele pode ser não no aspecto técnico, mas no aspecto financeiro. Por quê? Um rebolo, comparado com uma roda expansiva, é mais em conta. A questão é que, pelo rebolo ele acabar mais rápido, né? Chega uma hora, um tamanho ali que ele não vai ser mais útil, a gente tem que substituir o rebolo. Então a troca ela fica constante, isso depende da frequência de afiação que você vai fazer. E se você for levar em consideração o preço do rebolo, com a roda expansiva, 2 rebolos ali você já compra uma roda expansiva e, se abusar, ainda sobra um pouquinho ainda. Sobra um pouquinho e dá para você comprar um kit de lixa, por exemplo, que é o que eu uso aí, né? Kit de grão de lixa de grão 50 e grão 80 no máximo, já é o suficiente para a gente fazer
aí os batentes. Fora que quando o nosso rebolo ali ele acaba, nós temos que trocar, né? A gente tira o rebolo, vai, coloca um novo, aí tem que fazer o processo de dressamento de novo, certo? E tudo isso para mim é trabalho. Se a gente for colocar na ponta do lápis, tem que tirar tempo ali, né? Mesmo que a gente desenvolva a técnica e faça mais rápido, cara, dá trabalho. E eu falei, poxa, por que não tentar fazer isso na roda expansiva? Ou seja, qual que é a vantagem da roda expansiva? A primeira eu já disse, que se você for levar em conta 2 rebolos, você já compra uma roda expansiva, certo? O rebolo, exatamente esse específico, esse mais fino, que é mais apropriado para fazer batente, a gente pode até usar ele para poder fazer algumas outras coisas. Só que pela espessura dele tem que tomar cuidado, porque senão pode ser que ele quebre, ok? Porque ele é um rebolo mais delicado também. E, consequentemente, também deve se vigiar na questão de rotação, né, velocidade aí que se usa esse rebolo, tá? Por ele ser mais fino, ele também tem menos resistência. Então, de primeira instância, a roda expansiva ela é mais cara. Só que, como eu disse, você vai comprar 2 rebolos, né? A hora que acabar o primeiro, você vai ter que comprar outro, né? Então, compensa o quê? Parcela em 2 vezes uma roda expansiva. E a roda expansiva você compra um kit de lixa que está na nossa lista de materiais. E lá é um kit de 10 ou 12 lixas, se eu não me engano. Uma outra vantagem que para mim é melhor ainda, diferente do rebolo que toda vez que você coloca, você tem que dressar, né? Então acaba o rebolo, vai trocar, dressa de novo e assim sucessivamente. A roda expansiva você coloca apenas uma vez e a substituição da lixa é muito fácil, né? Então tira a lixa, coloca a lixa ali. Fora que se você optar por comprar outros tipos, né, outros grãos de lixa ou até mesmo outros tipos de lixa, e você buscar ter conhecimento aí em afiação de tesouras, você vai poder usar a roda expansiva, né, para poder ampliar o seu leque de prestação de serviços. Você não vai ficar necessariamente só nos alicates. E muitos afiadores aí usam como método principal a afiação em roda expansiva de tesouras, por exemplo, né? Como eu disse, não vai ser uma ferramenta que você vai investir só para fazer batentes, você vai ter outras utilidades. Bom, agora de cabeça assim é o que eu lembro, né, dos benefícios, né? Não sei se você vê dessa forma também, mas eu vejo dessa forma e para mim é muito mais benefício estar utilizando a roda expansiva. E no final das contas, se nós formos calcular, né, vai sair mais em conta financeiramente. Embora a gente de cara tenha que investir um pouco mais na roda expansiva, depois não há necessidade. A roda expansiva nós vamos ter ela para o resto da vida, assim podemos dizer, né? Porque vai durar muito tempo. E a troca das lixas, né, vão ser a cada, né, poxa, vai durar bastante tempo, não vou saber dizer para vocês exatamente aqui, mas o último kit de lixa que eu comprei faz aí pelo menos 8 meses, eu acho, né? E assim, veio um kit de 12 lixas e eu estou usando para alicates, né, fora ter pagado um preço baixo, né, eu paguei acho que em torno de 35 a 40 reais, e eu tenho, além de ter, né, ser em conta, a facilidade de trocar, e ainda uso para poder fazer tesouras aqui no meu caso, né, tesouras de artesanato, tesouras, né, de tecido para costureiras, às vezes trabalho com algumas tesouras PETs também, ou até mesmo de cabelo, dependendo da finalidade da tesoura, enfim. A roda expansiva foi algo que eu encontrei, que eu me adaptei e vejo só vantagens. Isso não significa que você possa escolher outros métodos, né, de estar fazendo os batentes do alicate. Isso vai de afiador para afiador. Não estou dizendo que esse é o melhor método do mercado da afiação, mas para mim é o método que mais traz benefícios e na minha visão é o melhor. Agora, se outro afiador, né, prefere, né, outro método, não tem problema. Eu acho que o que realmente é importante aqui é a gente alcançar um resultado que seja satisfatório para o cliente e também na qual o afiador domine, né? De resto, são detalhes que cada um precisa se adaptar.